Vamos Oi. começar, então, direto com essa notícia das vacinas, né? O Ministério da Saúde anunciou as primeiras diretrizes para vacinação em massa no país. A Anvisa definiu mais ou menos, desenhou, né, ali algumas regras para a solicitação da vacinação emergencial. E nesta quinta-feira, o governador de São Paulo anunciou que a Coronavac estará disponível em janeiro. O Carol Trevisan, o João Dória prometeu um cronograma completo na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro. Será que dá para confiar nesse anúncio, nesse planejamento de vacinação já em janeiro do ano que vem? Carla, na minha opinião, não dá para confiar, não, porque ele tem feito disso um método, né? Então, ele faz a promessa, chama a imprensa, anuncia algo que tem poucas novidades. Nessa coletiva, especificamente dessa quinta-feira, não tinha novidade alguma, então ele fica criando situações para ter notícia positiva para ele mesmo. E quando, de fato, a gente precisa conversar sobre detalhes da vacinação que ainda não estão nem claros, a gente não sabe nem como vai acontecer e não dá nem para ele prever quando é que vai começar a vacinação. Então, me parece muito mais o Dória querendo se colocar num lugar em que ele deveria estar, nesse momento, mais recolhido, porque foi feio o que aconteceu, né? Ele fez o anúncio da regressão do Plano São Paulo no dia seguinte à reeleição do Bruno Covas em São Paulo. Ele tinha prometido outra coisa, ele tinha anunciado que não estava com alta, mesmo todas as notícias informando que tinha alta de coronavírus em São Paulo. Então, ele está usando também politicamente a vacina para se situar em relação ao Bolsonaro, né? Como se ele fosse a pessoa que poderia fazer esse bloco contra o bolsonarismo mais próximo a 2022, né, Carla? Diogo. Capitalizando politicamente, né? Isso que eles têm feito. Isso é um pouco assustador porque acaba gerando, não vou dizer disputa, entre os brasileiros, mas quem está em São Paulo se sente um pouco mais confortável porque tem a impressão de que a vacina vai chegar antes. Isso também, né, Diogo, porque essa falta de informações completas passadas pelo governo federal, isso também deixa as pessoas um tanto inseguras, não? Exatamente. Na verdade, não tem muitas explicações. Por exemplo, tem a questão sobre se vai ser permitido ou não a vacinação na rede privada, paralelamente, né? Talvez para as pessoas que não estarão nos grupos prioritários, ou mesmo para as pessoas que estão nos grupos prioritários e como maneira de desafogar a vacinação na rede pública. E também a questão sobre qual vacina que vai ser usada, né? Tem toda uma discussão aí. O Pazuello falou de 3 opções, não deixou claro qual delas seria. Março parece realmente distante, o Dória fez uma crítica em relação a isso, apesar da crítica ser, de fato, plausível, talvez ela não devesse sair da boca do Dória, né? Porque o Dória já se tornou especialista em pegar frases ou declarações do governo ou do Bolsonaro e dizer o contrário ou usar aquilo para espezinhar o governo, né? Lembrando que na questão sobre se a vacina devia ser obrigatória ou não, o Bolsonaro falou um absurdo ali a respeito disso, não porque de fato se deva defender que as pessoas sejam arrancadas de dentro de casa para ser vacinadas, mas porque as palavras de um presidente têm peso, né? E as pessoas podem entender aquilo como um sinal de que elas não devem vacinar, né? E o Dória usou isso para dizer que seria obrigatório, sim, quer dizer, criando uma impressão totalmente oposta, né? Criando uma desculpa para incentivar ali teorias conspiratórias a respeito da vacina que está sendo testada em São Paulo, que é a vacina chinesa. Então, a gente tem aí dos dois lados um governo completamente sem transparência no que pretende fazer em relação à vacina, prometendo uma vacina para março, o que de fato é frustrante, considerando que na Inglaterra, por exemplo, já está prevista a vacinação a partir da semana que vem. E do outro lado, o Dória, o governador do estado de São Paulo, politizando a vacina, prometendo coisas com palavras vazias, porque não apresentou nenhum plano sobre o que seria essa vacinação em janeiro, prometendo apresentar esse plano na segunda-feira, mas sequer a vacina foi aprovada pela Anvisa ainda. Então, ele sequer pode prometer algo que ele não tem nem garantia de que vai ser aprovado em tempo hábil. E ainda pode sair esse tiro pela culatra, né? Porque ele está se tornando alvo de todo mundo quando ele se coloca dessa maneira. Ele tem uma alta rejeição, a gente viu isso durante esse processo dessa campanha agora das eleições municipais. Então, talvez não funcione para ele. E sabe que nesses momentos de crise é que as faces mais
feias começam a aparecer, né? A gente já teve a notícia no estado de São Paulo de que o Ministério Público tentaria, ou alguns promotores tentariam furar a fila da vacinação, né? Foi uma proposta apresentada ao subprocurador de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, um abaixo-assinado, na verdade, que solicitava que membros do Ministério Público fossem incluídos nos grupos que terão prioridade para receber a vacina. Que coisa, né? Até tanta gente usando o poder para tentar se dar bem nessa vida. Que situação, que pisada de bola, só para deixar registrado por aqui. Isso, pelo jeito, já caiu, né? Enfim, foi por água abaixo, porque a imprensa noticiou, pegou muito mal para o Ministério Público de São Paulo, e pelo jeito isso é página virada. Mas que foi uma pisada de bola, isso sem sombra de dúvida foi. Qual?